Seguinte, tô vindo maquiada num cenário bonitinho pra vocês, usando a minha caneca de sapo e o meu buquê de flores pra fazer vocês esquecerem completamente que eu sumi desse canal por mais ou menos 300 milhões de meses. Não é um pedido de desculpa suficiente pra vocês? Eu não sei o que é, então. Pra quem não sabe, esse cenário novo é a minha casa nova, tô morando sozinha. E se você me acompanha nas outras redes, eu tô fazendo um quadro de mudança em que eu mostro todas as coisas que eu tô comprando, todas as decorações que eu tô fazendo, todos os boletos que eu tô pagando. Vai lá nas minhas outras redes, Instagram e TikTok, pra acompanhar o pacote completo, entendeu? Da Juliana Gualiani de Farias. Vamos lá. Os episódios de Pura Hipocrisia eu não pretendo fazer aqui. Eu pretendo fazer no meu escritório, que vai estar muito bonitinho, cheio de papel de parede colorido, decoração maneira. Mas até agora, o meu quarto é o único lugar que tem algum tipo de decoração e que não faz muito eco. Então a gente vai estar ficando por aqui mesmo. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente fica amargurado. Hoje com Juliana Gualiani no Pura Hipocrisia. Vambora! Esse assunto surgiu com um tweet que eu fiz semana passada, em que eu falava a seguinte coisa. Quote, tô numa fase da vida adulta que tenho que lidar com coisas responsáveis que discordo e ao mesmo tempo ficar sem paciência com o tanto de pautas que estão se criando. Realmente a gente envelhece e vai ficando amargurado. Ê, Juliana reciclando conteúdo. A gente cresce e quer se tornar uma pessoa mais evoluída do que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, nossos fósseis, nossos ancestrais, nossas raízes. E isso não é uma coisa nova, a gente sempre teve esse contraste com as gerações mais antigas do que era considerado importante e relevante naquele momento, naquela situação e naquele contexto histórico que a gente estava vivendo. Só que uma coisa que a minha cabeça, muito mal criada e muito teimosa, se recusou a acreditar, mas realmente é verdade, é que essas pessoas mais velhas, elas têm sim, mais experiência que a gente. E eu usava o seguinte argumento, que não existe a possibilidade dessas pessoas mais velhas terem experiências a mais que a gente, porque o mundo está constantemente mudando, assim como as pessoas. Então, o mundo de hoje não é o mundo que ela tem a experiência de ter vivido. Só que aí, quando a gente entra na vida adulta, a gente percebe que, infelizmente, o mundo não é tão complexo e não tem tantas camadas quanto a gente queria que tivesse. E por isso o mundo não vai pra frente muitas vezes. Quando a gente entra na fase adulta, a gente começa a perceber que o mundo, ele está numa zona de conforto que ele não quer sair. O funcionamento do mundo é a favor de pessoas específicas e não de todo mundo. Esse episódio não vai ser sobre, ai meu Deus, o mundo é cruel, gente. É sobre o impacto que essa informação que a gente toma conhecimento na vida adulta faz no ser humano. E eu posso dizer uma coisa, sendo uma dessas pessoas que foi impactada, que é muitos banhos chorando. Mas vamos começar do começo. Uma coisa é certa, é inegável que quando a gente não tem um boleto pra pagar, a gente tem um tempo livre maior pra se preocupar e dar atenção pra coisas que a sociedade como um todo tá pouco se fudendo. É uma pauta importada do Twitter sobre a roupa que alguém vestiu no Met Gala ser mais importante do que a outra. É uma pauta de que a Ariana Grande não ter vindo pra estreia de Wicked no Brasil ser um absurdo, ser a coisa que precisa parar o mundo. Eu dei esses dois exemplos, mas eu não quero ridicularizar a minha geração, né? Porque, querendo ou não, a gente tá sempre evoluindo e eu acho sim que tem pautas que a gente acaba trazendo, que a gente foca, que a gente realmente tá abrindo portas pra coisas muito importantes e que precisam ser trazidas pra frente, pro primeiro plano. E esses valores que a gente dá pra assuntos que quando a gente tá se desenvolvendo, a gente vê como muito importante, a gente vai levando pra nossa vida e realmente se torna um fato sobre a gente. Por exemplo, sou adolescente e eu me importo muito com a plantação de tomate cereja. Isso vai se tornar algo sobre mim, vai ser um valor que eu levo pra minha vida inteira e um assunto que eu quero que seja tão importante para os outros quanto é para mim mesma. E com isso a gente vai criando vínculos, laços com as pessoas, porque é isso, gente. A comunicação e a relação que o ser humano tem com o outro é uma partilha, é uma troca. A gente passa informações e valores que a gente vai criando ao longo da nossa vida e a gente vai recebendo dos outros. E com isso a gente vai criando os nossos bloquinhos, nossos tijolos de informações que a gente foi agregando e coletando na nossa vida. Na nossa adolescência, a gente vai ter aqueles momentos que as coisas que a gente dá importância, as pessoas não dão e muitas vezes elas podem nem concordar com você. E isso pode virar discussão de Natal, discussão com muitos familiares, brigas no Twitter, mas nenhum desses momentos impacta tanto do que quando a gente chega na vida adulta e a gente vê que não era só os nossos familiares que talvez não se importavam com essas pautas que a gente trazia, que pra eles eram irrelevantes. O mundo também é assim. Infelizmente, meu bem, o mundo tá pouco se fudendo se tal famoso falou uma palavra que é considerada discriminação por um certo grupo. Por mais que você traga o argumento de que essa atitude é apenas um reflexo de um problema muito sério da sociedade e que inclusive é crime. Ai, Juliana, mas então por que você falou que as pessoas vão ficando amarguradas? O mundo é amargurado. Aí que eu te pego. Porque me diz por que, agora que eu tô pagando os meus boletos, eu abro o meu Twitter e eu fico
puta quando as pessoas vêm com umas pautas que eu acho ridículas. Porque é aí que a gente tem o problema do ser humano. Porque cada geração não está satisfeita a olhar pra geração antiga e criticar, mas também olha pra da frente e critica. A gente criticou nossos pais por não darem relevância a assuntos que são importantes a longo prazo. Só que aí agora a gente tá reproduzindo a atitude deles com as outras gerações. Ao olhar um tweet e falar, meu Deus do céu, você realmente não tem mais nada pra fazer, você tá com muito tempo livre. E isso me entristece muito, porque eu sei que alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu não tava preocupada com o vencimento do boleto tal. Eu tava preocupada sim com o fato de que uma famosa plagiou o show de outra. Porque eu sei que plágio é um crime. E é um absurdo você fazer isso com um artista que já não é valorizado nesse mundo capitalista. Você entende, gente? Eu tenho esse argumento. Ele tá no fundo da minha gaveta. Eu só não consigo usar ele agora porque eu preciso pagar esse boleto. Gente, a vida adulta está acabando com a militância que existe em mim. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito porque eu tenho ficado com muito medo. Porque a nossa geração, querendo ou não, assim como todas as gerações, é uma geração que, pô, tá dando uma revolucionada em algumas coisas, sabe? Por exemplo, tópicos importantes como a extrema magreza feminina, coisas que a gente tem discutido mais. Tipo assim, levou anos pra gente conseguir ter esse mínimo de consciência. Esses padrões impostos não deviam existir. E eu acho isso muito rico da nossa geração, porque a gente finalmente conseguiu dar palco pra assuntos que não surgiram agora, mas eles agora conseguiram ter voz pra serem expressos. E isso aconteceu porque a gente fez a escolha de focar numa coisa que a longo prazo é muito importante do que uma coisa que é emergencial, mas a qualquer momento pode virar outra. Não sei se eu tô conseguindo me deixar clara, mas, por exemplo, nome social de pessoas trans. A gente sabe a importância que isso tem, tanto pra identidade da pessoa, como pra como ela vai ser vista. A gente sabe que isso é importante. E a gente ouviu essas pessoas. Tô falando a gente, não fui eu que cheguei lá no governo e falei assim, gente, por favor, hear me out. Mas eu quis dizer a gente, pessoas, humanos. Um tema que em outras gerações teria sido ignorado e focado, sei lá, no PIB do Brasil. E eu tenho medo da gente perder isso, da gente perder esse discernimento, da gente perder esse espaço que a gente tem de ter outro olhar e ter outras perspectivas do que precisa ser discutido. Que eu acho que esse medo também vem muito que quando a gente ganha o espaço, a gente tende a se calar. Porque a gente sente que a gente já lutou tanto pra conseguir aquele espaço e agora a gente não quer perder ele de jeito nenhum. E esse não perder ele de jeito nenhum, a gente entende que só vai funcionar se a gente parar de fazer algumas coisas. Como, por exemplo, lutar. Tá em contradição com si mesmo. Porque você, do início, jamais teria parado de lutar pra conseguir aquele espaço. Eu com essa roupa natureba, falando sobre coisas completamente problemáticas, gente. O que eu tô me tornando? Meu Deus do céu. Esquerdomacho. Eu compartilho muito desse sentimento de sentir que a qualquer momento eu posso perder aquilo que eu demorei tanto pra conseguir, sabe? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar, é por eu ter um trabalho que é muito instável, né, que é a internet, que constantemente está mudando, isso me fez ter muita dúvida e não conseguir me enxergar daqui a alguns anos de forma muito clara, sabe? Por exemplo, se eu fizesse medicina, eu conseguiria, daqui a alguns anos eu vou estar trabalhando no hospital, vou estar específica nessa área. Agora eu, sendo uma mera criadora de conteúdo, gente, eu daqui a alguns meses vou receber meu primeiro pagamento, você tá entendendo? São umas bases que a sociedade tem de reverência que não dá pra aplicar em todas as situações da nossa vida. E essa instabilidade do meu trabalho colaborou muito pra eu ter esse medo. E também, desde que eu me mudei pra morar sozinha, eu penso muito nisso, tipo, até quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui? Tipo, eu me sinto um pouquinho alienada da minha realidade, morando há um mês sozinha, e eu só fui parar pra realmente pensar, tá bom, eu moro sozinha semana passada. Demorou muito pra mim tornar esse fato algo concreto na minha vida. Eu realmente moro sozinha e agora eu tenho que tomar conta das minhas próprias coisas e entender como eu vou funcionar. Eu acho que esse medo das coisas serem passageiras também dá pra se aplicar em muitas situações da nossa vida, né? Dá pra aplicar na vida profissional, como eu falei pra vocês, dá pra aplicar na vida amorosa, porque a gente nunca sabe até quando a gente vai estar solteiro ou até quando a gente vai estar com essa pessoa, se a gente consegue se enxergar casando com essa pessoa, se é que a gente precisa casar com essa pessoa. Traçar esse medo vindo de uma coisa que, infelizmente, gente, a gente não consegue fugir. É o contexto histórico. Vamos caminhando, ó. Eu tenho essa caneca de sapo. Divíssima, gente, belíssima. Eu tenho medo de perder essa caneca de sapo porque eu tenho essa caneca de sapo. Eu só tenho essa caneca de sapo porque me deram o direito de ter essa caneca de sapo. Até perdeu o sentido, o que é um sapo? E uma caneca. E antes de eu ter o direito, eu precisei lutar pra conseguir ele. Onde eu quero chegar com isso? O medo de perder as coisas que a gente tem, ele é inevitável porque isso diz muito sobre o nosso passado e sobre o nosso contato com posse. Então, por exemplo, o meu medo de perder as coisas que eu tenho, ele respinga no fato de eu ser mulher. E isso porque o meu direito de ser dona de algo, de ser enxergada como dona de algo,
foi uma coisa que eu precisei lutar pra ter. É muito complicado a gente conseguir ter segurança com as coisas que a gente tem se aquilo não foi algo natural na nossa vida. A partir do momento que mulheres precisaram lutar pra ser donas do próprio corpo, isso vai criar uma sementinha na cabeça de todas as mulheres que mais pra frente, quando elas estiverem se desenvolvendo, vai se tornar uma crise existencial. Você pode ter certeza disso, eu tô falando porque eu sofro com isso constantemente, tá bom? Então, aplicando essa reflexão na minha vida, eu sempre que eu tô aqui em casa, eu penso, quando vai ser a última vez? Eu parei a minha psicóloga, então digamos que esse meu pensamento seja problemático e não seja uma coisa que ela me recomenda. Comecei a morar nessa casa e eu já tinha o desejo de, como eu sou criadora de conteúdo, eu trazer essa mudança, né, essa fase da minha vida pros meus vídeos. Uma frustração que eu tive durante esse processo e que eu só parei agora pra analisar e pensar um pouquinho sobre, enquanto tava fazendo esse podcast, de que caralho, isso explica muita coisa. Foi a frustração de caralho, eu tô há 1 mês aqui e até agora eu só tenho uma mesa de cabeceira como decoração. Bem de perceber que eu tava tentando acelerar esse processo, que todo mundo sabe que mudança é demorado, pra eu desfrutar mais rápido da minha casa. Porque se eu tenho essa sensação de que tudo é passageiro, de que a qualquer momento eu posso perder isso, eu quero pelo menos ter ela toda mobiliada, viver um pouquinho e aí depois, pelo menos ok. E não, tipo, só tô dormindo numa casa aleatória que não tem nenhuma decoração que me remete a mim mesma. Gente, tudo faz sentido. E isso esbarra num tópico muito discutido na minha terapia sobre a geração atual, que é a necessidade de recompensa imediata. Gente! Em muitas sessões da minha terapia, eu virava pra minha terapeuta e eu falava, cara, eu tô fazendo isso há alguns dias e, tipo, eu não tô percebendo resultado. Muita gente faz isso. Por exemplo, academia. Tá indo regrada há 2 semanas na academia. Não tá vendo resultado, desiste. A nossa geração necessita de uma recompensa imediata pra fazer a gente continuar fazendo aquela coisa. Essa recompensa imediata, ela é alimentada pelo mundo. Porque o mundo tá constantemente se acelerando. As coisas estão ficando muito mais rápidas, a gente não tem mais paciência de fazer as coisas com calma. Então, muitas vezes, a gente tem essa recompensa imediata, porque o mundo tá andando alinhado com ela. E aí, por a gente ter esse contato com o resultado de forma rápida, algumas vezes, isso faz a gente ser menos empático com a caminhada. Eu tô há umas semanas muito tristes. 1, porque eu não tô tendo recompensa imediata de algumas coisas em específico. E 2, por causa daquela frustração que eu tinha falado, de que eu via pessoas trazendo pautas importantes, mas eu não conseguia dar atenção pra elas mais, porque eu tava vivendo a vida adulta e fazendo coisas de adulto que eu não concordo. E eu tava ficando muito triste, porque, assim, eu sempre valorizei e fiquei muito atraída pela relação que as pessoas têm com as outras. Eu sempre me cativou muito observar as pessoas, entender como elas funcionam, entender as complexidades de cada pessoa. E tava me deixando muito triste porque eu tava perdendo esse brilho, tava perdendo essa vontade de entender as pessoas mais. E refletindo isso agora faz muito sentido com o assunto que a gente trouxe hoje, porque na vida adulta, a gente percebe que a gente passou muito tempo pensando na gente. E não é que a gente tem que parar de fazer isso agora. É que a gente tem que entender que a gente não é pensado tanto assim pelos outros. Enfim, eu queria vir aqui compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive desde que eu comecei a passar por esse processo de realmente me tornar independente. E é um assunto que eu tenho pensado muito e, claramente, morando sozinha, eu não tenho ninguém pra conversar sobre. Eu acho que é um assunto muito importante, principalmente de ser conversado com os jovens. Porque eu sinto que a gente precisa discutir e argumentar e conversar sobre as coisas pra elas não serem sempre um soco na nossa cara quando a gente tem que lidar com elas. Então a coisa que eu quero que vocês levem desse episódio, gente, é que não sejam igual eu. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não caiam nesse buraco de recompensa imediata. As gerações mais novas, mais do que tudo, elas precisam valorizar o processo, porque vocês podem ter certeza que quando esse ciclo dessa coisa que você tá fazendo for finalizada, as memórias que vão te fazer feliz não vão ser o momento final, mas vai ter sido todo o processo. Por exemplo, se você tem uma marca de roupa e você vai lançar essa marca, você pode ter certeza que as suas lembranças mais felizes não vai ser clicar no botão e finalmente lançar essa marca. Vai ter sido todo o processo, confecção, os tecidos, as dificuldades que fizeram você evoluir como pessoa, você crescer como ser humano. Vai se tornar uma pessoa diferente de quem começou. Precisa entender que o processo ele é muito rico. É isso, gente. Infelizmente, puta que pariu, a gente precisa ter paciência. No último episódio que eu postei, vocês me lembraram que eu esqueci de fazer no final a recomendação de filmes sobre o assunto que eu abordei. Fiquei falando pra caralho aqui, sendo que essa é a minha parte preferida. Então eu vou fazer agora desse assunto. Olá, queridos, vamos pra nossa sessão Pura Hipocrisia Recomenda, começando primeiramente com o filme Tchau, Tchau, Will Smith, que eu acho que eu já recomendei em outro episódio. Desculpa, gente, sou meio repetitiva mesmo. Mas eu gosto muito desse filme e eu lembro de ter assistido ele numa época em que
Eu não sei se eu tava decidindo qual faculdade ir ou se eu tinha acabado de entrar na minha faculdade de cinema e eu tava ainda meio que nessa crise de tipo, o que eu vou fazer da minha vida. Eu acho que ele é aquele típico filme que consegue falar de coisas complexas de forma mais tranquila e divertida. Eu queria reassistir ele, porque eu tô fazendo essa recomendação baseada em alguns anos atrás. Mas vamos lá! Segundo filme, Uptown Girls, eu amo esse filme tanto, ele é tipo assim, um dos meus filmes de conforto. Eu assisti ele sei lá quantas vezes e eu acho ele muito bom. Por mais que ele tenha uma edição meio peculiar, uma edição meio tela verde, isso não interfere quando você tá assistindo o filme, porque eu acho que ele tem uma história muito forte que te prende, sabe? Assim como Cha-Cha Real Smooth, esse filme também ele consegue trazer esse contraste de idades e mostrar que mesmo você sendo mais velho ou mais novo, você ainda tem uma crise existencial em relação ao mundo. E eu acho que isso foi trazido bastante nesse podcast. E, gente, eu gosto muito, eu acho elas muito bonitinhas e pra mim elas são o duo perfeito. Agora, a última recomendação, eu confesso pra vocês que esse filme foi colocado aqui mais porque eu acabei de ver recentemente e eu tô obcecada nesse filme e não muito porque ele tem a ver com esse episódio. Mas Rose, se não me engano, é uma adaptação e ele conta a história de um casal que eles vivem uma vida super pacata, assim, eles são muito bem sucedidos. Ele é um arquiteto muito renomado e ela é uma chefe de cozinha também muito renomada, e aí ela tem esse restaurante que não muitas pessoas vão, mas ela não tá muito ali pelo dinheiro, ela tá mesmo pela paixão de cozinhar e tudo mais. E o marido, Benedict Cumberbatch, ele passa por umas turbulências no trabalho dele que interfere muito no sucesso da carreira dele. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a Olivia Colman, que faz a esposa, ela começa a ascender na sua carreira. Porque uma crítica de cozinha vai no restaurante dela e faz uma review que faz movimentar mais e entrar mais gente lá pra conhecer. E aí eles mudam a rotina, porque ela começa a estar sempre no restaurante, trabalhando muito, enquanto ele fica cuidando dos filhos, e aí meio que tem esse embate entre os dois. E enfim, gente, esse filme é espetacular. Eu sei que eu não levantei nem pra fazer xixi quando eu tava assistindo, e olha, melhor coisa que eu já fiz. Eu posso pegar infecção urinária, mas eu vou assistir esse filme direto. E eu gosto muito desses dois atores e eu botei Fleabag ali no cantinho, porque eu acho que Fleabag é sempre uma ótima recomendação sobre crise existencial em relação à sua idade e à vida e ao mundo que nos rodeia. E a Olivia comentar em Fleabag. Mas enfim, é isso, gente. Fechou a sessão. Vambora. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse comeback. E é isso. Começamos muito. Até o próximo episódio. Quem não gostou, dá like. Quem gostou, comenta. Beijo, meu povo!